começar o nosso encontro. Vamos lembrar, né, para quem está assistindo, principalmente para quem chegou hoje pela primeira vez, ou para quem está assistindo a gente pelo YouTube aí depois, né, no pós-evento, está vendo o vídeo, o que é o Lifer User Group, né? Nós somos grupo de desenvolvedores Lifer no Brasil. Existem grupos espalhados aí pelo mundo todo, tem grupo na Colômbia, na França, na Espanha, e esse é o do Brasil, né? Então, estamos aqui para compartilhar experiências, conhecimento, conhecer as boas práticas, conhecer casos de sucesso, aprender coisas novas e, claro, fazer networking, né? Muita gente aí o pessoal de Brasília hoje está aqui em peso, tinha gente que não se conhecia ainda, então é bom para a gente. Às vezes a gente está no mesmo mercado, na mesma cidade, trabalhando em empresas, ou a gente já passou por uma empresa e acabou não conhecendo um colega, e a gente tem a oportunidade aqui de se conhecer, tá? Então, é um espaço também, porque hoje a gente está trabalhando numa empresa, amanhã a gente não sabe onde a gente está. É muito bom a gente conhecer outras pessoas que também trabalham com a tecnologia Lifer. Então, no sentido de fazer networking, eu vou deixar um convite aqui para todo mundo. Coloquem no chat o LinkedIn de vocês para a gente se conectar. Ou se você não usa LinkedIn, enfim, o que você preferir, uma maneira da gente te encontrar, da gente se conectar. Pode ser, enfim, uma rede social sua, ou se você preferir, enfim, algum repositório onde você coloca seus projetos, você queira mostrar um pouco para a comunidade o que você está fazendo. Isso, valeu, Gui, já colocou aí. Convido todo mundo a se conectar, tá, pessoal? É um espaço aqui que é feito para a comunidade, não é um espaço só da Life, é um espaço para vocês trocarem e sugerirem coisas. E aí todo mundo pode contribuir para esse espaço, né? Como? Participando aqui dos meetups, como vocês estão fazendo hoje. Então, quem está chegando pela primeira vez, a gente tem encontros mensais. Como eu falei, esse ano foram 7, então a gente, ano que vem, também vai fazer uma agenda de encontros mensais, começando aí provavelmente a partir de março. Então, simplesmente participar já é uma maneira de contribuir para o desenvolvimento da comunidade. Apresentar talks, como o Guilherme vai fazer hoje, como o Igor fez na semana passada, há uns 15 dias, na verdade, atrás. Então, compartilhando o seu conhecimento e lembrando que não tem conhecimento avançado, iniciante, não tem isso aqui, né? Você pode trazer, se você está experimentando, conhecendo o Lifer, você pode trazer uma talk aqui para apresentar. Se você tem 20 anos trabalhando com Lifer, se você leva aí já 7 anos, 8 anos trabalhando com Lifer, desde lá dos 6.x, né? 6.1, você pode trazer coisas para cá, tá? Você pode sugerir talks também, então também usem o chat, coloquem aí, pô, eu queria muito ouvir falar desse tema, queria muito discutir isso, mas eu não tenho esse conhecimento, gostaria de ter, o meu time tá com um projeto nessa área, eu queria entender sobre isso. Coloquem no chat, porque eu sou meio que a agitadora aí da comunidade, então eu vou atrás de pessoas para falar sobre isso. Então eu vou sair cutucando, como eu fiz com o Igor, como eu fiz com o Guilherme, eu vou sair cutucando e falando, ei, vamos apresentar um negócio aqui no Lug, vou para dentro do time da Lifer na engenharia, no time de GS, trocar ideia e trazer temas interessantes para vocês, tá? O Slack da comunidade é uma maneira de interagir também, todos os temas a gente solta lá em primeira mão, os vídeos ficam disponíveis lá dos encontros depois. Vou botar o link aí no chat. Você pode ajudar outras pessoas, né? Então, acho que o exemplo do que o Simplify Life está fazendo aí, os meninos vão poder comentar um pouco mais. É super legal, porque ajuda outras pessoas a se interarem e terem um conteúdo aí sobre como desenvolver em Lifer. E, claro, se conectando, né? Então, reforço aí para quem chegou agora, coloquem os LinkedIns de vocês aí no chat para a gente se conectar. E quais são os nossos canais oficiais, onde você fica sabendo coisas sobre a comunidade? No Instagram e no Twitter oficiais da Liferay, Liferay_BR e Liferay Latam no Instagram. Esses dois canais sempre divulgam as agendas dos Lugs, né? No LinkedIn também, então Liferay, o LinkedIn da Liferay também está sempre falando sobre os Lugs. Tem o Slack e a plataforma Meetup, onde a maioria de vocês deve ter se inscrito aí hoje. Se não se inscreveu, entrem lá na plataforma para saber sempre em primeira mão qual é o próximo encontro, qual vai ser o tema dele, tá? E aí, como todas as semanas a gente tem feito, todos os encontros, a gente tem feito um destaque da comunidade. Que bom que ele está aí, Igor, meu amigo, está aí, né? Estou sim, Anny. Ele está aí. Beleza. Nosso destaque da comunidade, esse meetup vai para o Igor. O Igor que apresentou no meetup passado uma talk que está há 1 ano trabalhando com Liferay, ou seja, começou agora.
mas que já está super inteirado, contribuindo, participando dos meetups, trocando ideia, trazendo conhecimento. Então, Igor, muito, muito obrigada. Uma salva de palmas virtuais aí para você. Valeu, Anne. E vamos chamar aí mais gente, galera, porque também é disso, né? De instigar, trazer a galera para dentro. É isso aí. Obrigada pela contribuição, Igor. Você é um super usuário aí da comunidade, então parabéns aí pelo engajamento. E é isso, um agradecimento público aí. Sem mais delongas, vamos para o nosso papo de hoje, né? Guilherme, eu falei com o Guilherme, eu acho que já faz, uns 5, 6 vezes, né? Gui, vamos trazer aí uma talk, vamos... Quando eu fiquei sabendo do Simplify Life, eu achei uma proposta super legal, então fico muito feliz, Gui, que você tenha topado aí falar para a gente hoje. O palco é seu agora, fica à vontade. E aí, gente, Gui, você prefere as interações no final? O pessoal pode abrir microfone, pode usar o chat, o que você prefere? Pode falar no meio, sim. Beleza. Pode falar, sim. Então é isso, gente. Para falar sobre sincronização e versionamento dos ambientes Liferay, o Guilherme Kifuri está aqui hoje, ele é CEO do Simplify Liferay. Vou parar de compartilhar minha tela e vou deixar contigo, Gui. Vamos nessa. Show. Deixa eu compartilhar a minha, então. Agradecer aí o convite também, feito para trazer esse talk aí, que eu acho que é de um assunto bem atual e que eu já experienciei bastante problemas e pensei em algumas soluções que a gente tem para isso. Estão vendo minha tela aí já? Então, bom, eu vou falar sobre sincronização e versionamento deixa eu só trocar aqui que eu vou... Bom, vou falar então de sincronização e versionamento de ambientes Liferay, né? Sou o Guilherme Kifuri, vou começar falando um pouquinho de mim. Então, eu sou brasiliense, assim como a maioria daqui, mas na verdade eu não nasci aqui, né? Eu nasci em Ribeirão Preto, em São Paulo, mas vim para cá com 2 anos de idade, aquela história clássica do pai militar que viaja bastante. E desde então fiquei aqui em Brasília, me considero basicamente candango, né? Sou o CEO da Simplify Life. Muitos aqui devem conhecer a gente pelo canal no YouTube ou pelo Instagram. A gente traz conteúdos lá de Life para tentar simplificar o aprendizado. E também somos uma empresa aí que presta consultoria e desenvolvimento de Life. Eu trabalho com Life já tem uns 3 anos. E apesar do meu esforço inicial de ser back-end, inclusive eu tirei minha certificação em back-end, a vida sempre tem me colocado aí para fazer coisas de front-end, especialmente esse ano, acho que esse ano inteiro eu trabalhei bastante com front-end, React, os fragmentos, e acabei virando um desenvolvedor full stack. Eu considero um entusiasta da ferramenta, acredito bastante que o Life é uma das melhores ferramentas de criação de portal que a gente tem, e sempre tento contribuir com a comunidade e com a evolução da ferramenta como um todo. Então, para começar a nossa talk aqui, eu vou contar uma história. A história começa lá atrás, há muito tempo para alguns, não pouco tempo para outros, quando eu era estagiário. Eu era estagiário do meu primeiro contato de Liferay, né? Estava começando a aprender Liferay, trabalhava presencialmente aqui em Brasília e tinha acabado de ter o primeiro contato com Liferay, né? E me colocaram para trabalhar num projeto que já era um projeto que já estava em produção, então a gente tinha um trabalho ali de sustentação e manutenção do portal. Então eu já estava ali há um mês aprendendo Liferay e um dia meu chefe Carlos me chamou, falou que um dos diretores do portal que a gente prestava o serviço ficou um pouco, queria mudar uma coisinha na feature que eu estava trabalhando e era para fazer um ajuste rápido ali para consertar isso. Então era uma coisa rápida,
fiz ali no mesmo dia, e no fim do meu expediente, a gente foi lá e subiu esse ajuste direto para a produção. Era uma coisa pequena, estava funcionando tranquilo na minha máquina, né? Aquele jargão de sempre, na minha máquina está funcionando. Então pensei, acho que não vai ter nenhum problema. Jogamos para produção. Estava esquecendo de passar os slides aqui, mas aqui cliquei o Send e jogamos em produção. Nesse mesmo dia, eu tinha uma prova na faculdade, então saí ali do expediente do estágio e fui fazer a minha prova. Estava preocupado com a prova também, né? Então, antes da prova, botei meu celular ali no modo avião e fui fazer a prova. E aí, descobri também 2 semanas depois que reprovei na matéria, mas quando eu terminei a prova, tirei meu celular do modo avião e tinha lá algumas ligações do meu chefe que eu não tinha atendido. Liguei de volta para ele e preocupado, né, que já imaginava que era alguma coisa do ajuste que eu tinha subido, e ele falou que tinha quebrado algo inesperado, que não tinha relação direta, era como se outra coisa tivesse interferido o meu ajuste tivesse interferido em outra coisa. Outra coisa, inclusive, que outro desenvolvedor tinha desenvolvido. Foi então que passou pela minha mente uma conversa que eu tinha tido 3 semanas atrás com o Paulo, que era o desenvolvedor sênior do projeto. E na época ele foi me ajudar a montar o meu ambiente de desenvolvimento. E para isso existiam aproximadamente 1000 passos que eu tinha que seguir para montar direito o meu ambiente. Já no segundo passo, eu dei aquela travada, nunca tinha mexido com Liferay e fui pedir ajuda para ele. Ele me ajudou ali nos 10 primeiros passos e depois disse, beleza, já é o suficiente para você conseguir começar a desenvolver. E foi assim, deixei o meu ambiente meio que pela metade e fui desenvolver. E aí eu logo imaginei que por meu ambiente não estar do mesmo jeito que produção, podia ter alguma coisa no ambiente de produção que eu não tinha considerado que o meu ajuste estava afetando. Então, corri para o carro para ver se eu conseguia resolver o problema rapidamente. E para surpresa de poucas pessoas que já estudaram em uma faculdade federal, tinham quebrado a janela do carro e levado a mochila com o meu notebook. E aí foi quando eu me dei conta do tamanho do problema que eu tinha me metido. Por quê? Desde que eu tinha começado a trabalhar naquela feature, há umas 3 semanas, eu ainda não tinha versionado o meu código nenhuma vez. Ou seja, agora eu tinha um código em produção com um bug que eu tinha que resolver, só que eu não tinha nem esse código para conseguir mexer nele. E vocês conseguem imaginar, né, o problema que isso gerou. Acabou que, para mim, era uma coisa, na época, bem complicada, mas acabou que a gente conseguiu resolver com uma certa tranquilidade, com a ajuda de outros desenvolvedores mais sêniores. Mas fica aí a reflexão do problema que isso poderia ter causado, né? Isso tudo tem muito a ver com sincronização e versionamento. Então, o que é a sincronização de ambientes? Aqui não há uma definição exata do que é sincronização, mas sim o que ela representa para os desenvolvedores, o que tem que ter num projeto para não ter esse tipo de problema que eu tive. A primeira de cara, então, o que é sincronizar ambientes, né? Sincronizar ambientes é ter a capacidade de replicar e atualizar ambientes. De cara, a gente pensa no meu caso, que era um desenvolvedor e precisava ter o ambiente de UAT ou de prod no meu local para conseguir desenvolver, tanto utilizando as features já existentes, tanto para conseguir simular qualquer reação que alguma coisa, uma nova feature desenvolvida poderia afetar em outras. E que vem daquela famosa frase que eu disse, né? Na minha máquina funciona. Mas se os seus ambientes não estiverem sincronizados, não quer dizer que vai funcionar em outras máquinas. Além dessa parte do desenvolvedor manter o seu ambiente local sincronizado com o ambiente de UAT Prod, a gente também tem a parte de deployar uma feature nova em ambientes de UAT Prod.
Então, esse processo ele também tem que ser um processo seguro e eficaz. Não adianta a gente desenvolver 1 milhão de features e na hora de subir ter um processo muito manual com possibilidade de vários erros humanos interferindo nesse processo. E o que é o versionamento? O versionamento é manter um histórico das versões, das modificações de um projeto. Quando fala versionamento, a gente pensa direto no Git, né? Que é a ferramenta de versionamento de longe mais utilizada no desenvolvimento. Todo mundo que já desenvolveu já mexeu com o Git e sabe da importância dele. Então, ele ajuda e permite que no mesmo projeto desenvolvedores diferentes possam mexer no código, manter um histórico e sem ter conflitos de modificações ou códigos sejam sobrescritos ou perdidos. Então, o Git evidencia muito isso, que é sempre importante a gente versionar qualquer tipo de alteração em código que a gente fez. Mas nem sempre é verdade que a gente faz isso. Principalmente quando não envolve só código. Como assim não envolve só código? Então aqui a gente vai um pouco para o nosso cenário atual da Liferay. O que o cenário atual da Liferay tem de diferente e importante que a gente tem que prestar atenção nessa questão do versionamento da sincronização? Atualmente, a Liferay vem investindo cada vez mais em funcionalidades low-code ou até no-code. Então, fragmentos, master pages, stylebooks são várias funcionalidades que você consegue construir a partir da interface gráfica. Então, eu posso ir direto ali na interface gráfica, criar um fragmento, ficar utilizando esse fragmento, fazer alterações, criar uma master page, e teoricamente vai ficar tudo ali na interface gráfica, e eu não vou ter versionado nada disso, não vou ter passado por uma espécie de Git. Isso é mais comum de versionar quando a gente tem módulos back-end, né? Que já são códigos realmente escritos que vão direto pelo Git, pelo que a gente está acostumado. Mas essas funcionalidades em especial, a gente tem que prestar atenção, que elas também podem causar essa dor de cabeça que eu tive na minha historinha. Então, o que a gente pode fazer nessas funcionalidades que a gente desenvolve direto na interface gráfica? Aqui a gente vai falar de 3 técnicas que eu já experienciei um pouco sobre elas, sei um pouco como elas funcionam, já experienciei as vantagens e desvantagens de cada uma, e no final vamos buscar entender o que cada uma acrescenta e o que é útil para o seu projeto. Então vamos começar falando do Site Initializer. O Site Initializer ele é uma ferramenta, que nem o nome diz, para construir um iniciador de site. E para surpresa de muitos, ele já está disponível desde a versão 7.1. Mas, recentemente, ele teve uma mudança que deixou ele muito mais atrativo e muito mais útil. Agora, foi desenvolvido uma nova interface do Site Initializer que chama o Bundle Site Initializer, que utilizando ele, você consegue criar o seu próprio Site Initializer sem escrever código nenhum. Beleza, mas o que eu consigo botar no meu Site Initializer? Tudo aquilo que eu falei de fragmentos, páginas, master pages, stylebooks, você consegue até botar papéis, você consegue botar dentro do seu Site Initializer. Assim, toda vez que você criar um site novo, ele já vai vir com toda essa bagagem que você colocou anteriormente. Então, se lá na minha historinha, lá no início, eu tivesse um Site Initializer que só com um clique ali de criar um novo site já viesse com tudo montado para mim, eu provavelmente não teria tido todo esse problema de não ter o meu ambiente sincronizado. Então, ele é especialmente útil quando você quer sincronizar um ambiente local. Vocês já devem ter visto, para quem nunca viu ele, na verdade, vocês já devem ter visto eles por essa telinha aqui. Toda vez que você vai criar um site novo, aparecem essas opções aqui para você. Algumas delas são mais novas, mas sempre pelo menos aparecer alguma dessas opções. Cada uma dessas é de fato um Site Initializer, e em cada uma delas você pode definir
os seus fragmentos, as suas páginas que vão gerar ao inicializar o site. Só que o que mudou agora? Agora você pode criar uma nova opção dessa sua personalizada. E ao fazer isso, vai aparecer ali uma nova opção chamada de, por exemplo, Simplify Liferay Site, que eu posso colocar nele todos os meus fragmentos. Então, como é que funciona para eu criar esse site initializer? Ele parece ser bem útil, né? Parece ser bem promissor. E, de fato, ele é bem fácil de ser criado. Primeiro, você cria um módulo Liferay, do mesmo jeito que você cria qualquer coisa, ou qualquer módulo Liferay. E, basicamente, você não precisa botar nenhum código Java nele. Você pode, inclusive, apagar aquela pasta Java que já vem criada ao criar um módulo Liferay. E você vai botar duas linhas mágicas aqui no BND, que são, de fato, o que veio de novidade, permitindo que o site initializer seja personalizado. É a linha 4 e 5 aqui que eu estou mostrando na apresentação. A linha 4 você dá o nome do seu site initializer. Aqui no nosso exemplo, né, a gente botou Simplify Site. E a linha 5, que é onde a mágica acontece, que você coloca esse Provide Capability Liferay Site Initializer. Essa linha dá o poder para o seu módulo de, se ele seguir uma certa estrutura de pastas já pré-definida, você vai poder definir quais fragmentos, quais páginas, quais papéis vão ser criados nesse site initializer. Então, eu trouxe aqui mais ou menos como é a estrutura do site initializer. Aqui a gente vai ter o nosso módulo. Pode ver que do source main ele passa direto para os resources, então ele realmente não tem nenhum código Java. E a gente vai ter ali o BND, do mesmo jeito que eu mostrei, e o build Gradle, um build Gradle comum também. E aí o primeiro destaque que tem aqui é que você consegue setar a thumbnail, que vai ser a imagenzinha que aparece no seu site initializer. Você consegue trocar a thumbnail ali no Meta-Info Resources. E dentro da pasta do site initializer, você consegue botar várias coisas. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem DDM templates, documentos, fragmentos, o layout page templates, que vão ser as master pages e os page templates. Vamos ter o layout set, que é onde você seta aquelas configurações de página. Então, você consegue setar qual o tema padrão das páginas, o CSS inicial, até o JavaScript inicial. Ele tem uma pasta de layouts, que aí vão de fato ficar as páginas, e você pode, inclusive, já definir o que vai ter dentro de cada página. Vou mostrar um pouquinho melhor mais para frente. Tem a pasta de stylebooks, e pode ver que também tem alguns JSONs. Algumas coisas vêm em formato de pasta, e outras coisas já vêm em formato direto de um JSON. Você preenchendo o JSON, ele entende e cria. Aqui tem dois exemplos, que é de criar campos customizáveis e de criar papéis. Já parece uma coisa bem legal de se fazer no site Initializer. Então, eu vou começar falando aqui da estrutura dos fragmentos, como é que ela funciona. A estrutura de fragmentos, ela segue a mesma estrutura criada pela ferramenta do YoLiferay Fragments. Inclusive, vocês podem ver aqui que nesse meu exemplo, eu estou usando literalmente o YoLiferay Fragments dentro do meu site Initializer. Isso é possível, isso é bem legal. Eu vou falar um pouquinho mais no final do YoLiferay Fragments para quem ainda não conhece. Mas ele é basicamente ele gera um módulo de fragmentos para você. E aí dentro desse módulo você consegue criar as collections, que no nosso exemplo aqui é a landing page fragments, que tem um arquivo collection.json, e dentro dela, cada pasta é um fragmento. Então, você pode criar essa estrutura utilizando direto o YoLiferay Fragments, que aí você consegue utilizar das ferramentas do Yo e, ao mesmo tempo, dentro do site Initializer. Uma outra coisa que, nessa imagem que já dá para ver, é o Layout Page Templates. Vocês podem ver que ali dentro deles, ele fica subdividido nas Master Pages e nas Page Templates. Aqui no nosso caso, a gente só tem uma.
E esse ponto aí, na verdade, representa uma pasta dentro de uma pasta, só porque no meu IntelliJ ele mostra assim. Mas a estrutura ficaria o layout page templates, dentro uma pasta de master pages e dentro a landing page, que é uma master page que eu tenho. Poderia ter mais de uma. Mostrando agora um pouco como a gente cria essas páginas. Dentro da pasta de layouts, você vai ter uma pasta para cada página. Normalmente, pelos exemplos que a gente viu, você cria elas com esse número na frente, mas pelo que eu vi isso não é necessário, é mais uma convenção. E dentro de cada página da pasta vão ter dois arquivos, o page.json e o page definition.json. O page.json, é esse que eu estou mostrando aí na tela, ele basicamente vão ser as configurações da página. Você vai setar o nome dele, pode até colocar tradução, e vai setar aquelas coisinhas, vai setar se é uma página de conteúdo, uma página de widget, coisas desse tipo. Já no page definition.json, você vai setar literalmente tudo que tem na página. Então, você pode setar direto os fragmentos, as configurações dos fragmentos, os widgets que tem na página. Mas tem um truque bem peculiar para você conseguir esse page definition JSON. Porque quando você vai lá no Liferay e cria uma página, você vai lá, beleza, eu vou criar uma página e vou colocar ela no meu site Initializer. Se você criar sua página bonitinha lá, botei todos os meus fragmentos, configurei todos os meus widgets, agora eu quero tirar o page definition dessa página. Infelizmente, você não vai conseguir. Você tem que... Então, você tem algumas opções para conseguir tirar esse page definition. O que eu gosto de fazer? Ao invés de criar uma página, você cria um page template. Então, você finge que está criando a sua página, direto lá no page template, bota tudo que você tem ali para botar, e depois o page template tem a opção de exportar ele, o que a página não tem. E aí, quando você exporta o page template, lá vem a page definition. Você pode pegar ela e jogar direto aqui. E aqui te dá o poder de criar diversas páginas já com tudo montado. Eu acho que esse é um diferencial bem interessante. Você já conseguiria iniciar o seu site com as páginas e os conteúdos dela. Inclusive, um detalhe legal aqui, quando eu tinha dado uma olhada, né, eu dei até uma olhada no código de como funciona o site Initializer, eu não tinha achado nenhum jeito ainda de você criar páginas filhas. Mas parece que se você criar uma pasta dentro da pasta da página, ele vai colocar ela como uma página filha. Então, dentro de landing page, por exemplo, se eu criasse outra pasta de página, ele, teoricamente, eu não cheguei a testar isso, mas ele consegue colocar já as páginas filhas. Uma coisa que é importante falar também é que o Site Initializer, essa opção de você criar o seu, customizar o seu, é uma coisa bem nova. Então, ela ainda não tem nenhuma documentação oficial da Liferay. Basicamente, o que você consegue tirar dele é utilizando os exemplos do Liferay. Então, ele ainda é uma ferramenta que está ainda passando por alguns aperfeiçoamentos. Ele ainda não contempla todas as features do Liferay. E não tem uma documentação oficial ainda também. Por isso que eu estou passando aqui com mais calma a estrutura de pastas, coisas desse tipo, porque ainda não tem um lugar específico documentado qual deve ser essa estrutura. Mas, já que eu já estou falando disso, passar um pouquinho aqui. Mas se você ficou interessado, quer ver outras features, como construir elas, o que você pode fazer? No próprio repositório do GitHub da Liferay, tem alguns exemplos de site initializer, que são, inclusive, aqueles que a gente já viu aqui. Então, esses site initializers, eles têm um código deles seguindo esse mesmo conceito aqui nesse caminho do GitHub da própria Liferay, que é aberto e qualquer um consegue acessar. Seguindo aí o Liferay Portal, Modules, Apps, Site Initializer. E aqui pode ver que tem do Liferay Learn, do Masterclass, do Ray Life. Então, tem algumas opções que você pode entrar
ver quais features ele utilizou e copiar essa mesma estrutura de pastas para você conseguir usar no seu. Uma coisa que eu tinha passado aqui é um exemplo de um JSON que a gente pode criar. Esse daqui é o JSON de papéis. Então, que nem eu falei, ele não funciona como fragmento, que tem uma pasta, ele é só um JSON. E aqui dentro desse JSON você pode colocar todos os papéis que você tem. Ele tem, basicamente você seta o nome dele, o escopo e o tipo. E aí eu botei na tela aí o que seriam os escopos e os tipos. Os escopos são esses em cima que a gente tem, de papéis regulares, papéis do site, papéis da organização. Eu não tenho certeza se no escopo engloba já as funções do biblioteca de ativos e as funções de conta. Mas, por exemplo, se você botar o escopo 1, quer dizer que o seu papel vai ser criado em papel regular. E no tipo, a gente tem os tipos comum, site, organização, basicamente os mesmos tipos, né? Mas você pode escolher ali de 1 a 5, as mesmas escolhas que você tem ao criar um papel lá pela interface gráfica. Não dá para botar direto as permissões ainda. Acho que ficaria até bem complexo ter isso, mas seria interessante no futuro ter essa possibilidade. Bom, esse daqui foi um mapeamento que a gente fez aqui, inclusive foi o Marcos que fez, que está aí na chamada. A gente deu uma olhada no código-fonte da Liferay, tentou entender todas as features que o Site Initializer já possui, e a gente listou elas aqui. Então pode ver que já tem bastante coisa, tem algumas coisas repetidinhas aqui, porque a gente usou um Ctrl F, coisa desse tipo, mas pode ver que já tem estruturas, alguns templates, pode até criar journal articles, mas acho que o principal ainda são os fragmentos, os page templates, as páginas e os style books. Acho uma coisa bem legal que também tem, são as organizações e os workflows. E a gente também mapeou todos os JSONs que ele tenta ler da estrutura de páginas. Então a gente achou esses JSONs aqui. Pode ver que tem um bem legal que tem aqui é de campos customizáveis. Pode criar direto campos customizáveis. Rows, papéis que a gente falou. Tem mais alguns outros. Teve um que eu achei bem interessante, que era o de menu de navegação, que a gente tem ele também. Mas quando eu tentei utilizar ele, eu achei que ele ainda estava com um bugzinho, não estava funcionando 100%, já que não tenho certeza também se eu estava usando do jeito certo, né, já que ainda não tem documentação oficial, mas eu tive alguns probleminhas para usar o menu de navegação. Bom, então quais são as vantagens e desvantagens de usar o site Initializer no nossa sincronização e versionamento, né? Já deu para ver que ele é bem útil na sincronização, principalmente de ambientes de desenvolvimento. O desenvolvedor pode cair de paraquedas no projeto, só deployar o módulo do Site Initializer, criar o site, que já vai ter grande parte do conteúdo lá criado. Como ele já vem com um padrão de pastas, isso já ajuda bastante o versionamento, que isso te força a colocar o seu código que você cria na interface gráfica no back-end. Então, aquilo que a gente tinha falado de que a gente cria direto no portal, agora eu vou começar a colocar ele no back-end e aí eu já consigo versionar ele com muito mais facilidade no Git, coisa desse tipo. Ele tem uma baixa complexidade, né? Atualmente ele tem esse probleminha de que ele ainda não tem uma documentação oficial, mas teoricamente ele é simples, né? Se você seguir essa estrutura de pastas, você consegue rapidamente colocar todos os conteúdos ali do seu site. Isso também impacta na rápida implementação, né? Você não tem um tempo de desenvolvimento para desenvolver no back-end, como subir um fragmento, coisa desse tipo. Mas ele ainda tem algumas desvantagens, né? Ele não contempla todas as funcionalidades ainda. E uma principal é em relação ao update dele. Como ele funciona na criação de um site,
nem sempre a gente vai poder ficar recriando esse site. Então, principalmente no ambiente de produção, depois da primeira vez que ele for à produção e for a público, né, eu não vou conseguir mais apagar o site e criar ele de novo para subir alguma coisa nova que eu fiz. Então, ele meio que tem um limite até onde ele consegue ser efetivo no ambiente de produção, que aí a partir disso você vai precisar de algum modo de fazer um upgrade no seu ambiente de produção e algo nesse sentido. Inclusive, falando de upgrade, já linka bastante com a nossa próxima técnica, que é o upgrade process. O upgrade process é um framework que, ao contrário do site initializer, ele já é bem mais conhecido e bem mais documentado. A própria documentação da Lifer explica certinho o passo a passo de como criar como ele funciona. Então, ele é um framework que é utilizado para atualizar tabelas e esquemas no banco de dados de modo seguro. Por que de modo seguro? Porque se o upgrade process falhar, ele aborta a operação e não altera o banco de dados. Então, se eu for tentar criar, por exemplo, um papel novo utilizando o upgrade process, vamos supor que eu estou lá no meu portal, já é ambiente de produção, o cliente pediu um papel novo e eu quero criar ele utilizando o upgrade process. Beleza, vou criar o meu upgrade step, era uma coisa que na verdade vale a pena falar, ele funciona através de upgrade steps. E cada step tem a sua versão. Então, ele já trabalha com versões bem estabelecidas, que essas versões ficam, inclusive, salvas no banco de dados. Então, como é que ele funciona? Vamos supor que eu fiz o step da versão 1, 1.0.1, 1.2 e da versão 2. Se lá no meu banco estiver falando que eu estou na versão 1.2, ele vai ver todos os meus steps que estão acima da versão 1.2 e vai executar eles em ordem. E se algum desses steps der algum problema, dá um null pointer lá do nada, ele não vai quebrar o seu ambiente, ele vai meio que abortar e não vai alterar o banco, e inclusive não vai alterar a versão. A versão vai ficar a última que teve sucesso. Então ele meio que vai ficar esperando você corrigir para conseguir alcançar essa nova versão. Ele pode ser usado para simular todos os passos que a gente faz na interface gráfica. Como tudo que a gente faz na interface gráfica, no fundo, fica salvo no banco de dados ou na Document Library, teoricamente eu consigo simular, teoricamente não, né? Eu realmente consigo simular todas as interações da interface gráfica, criando as entidades e tabelas corretas direto no banco. E se você fizer todos os steps, no final de tudo você vai ter o seu site configurado de uma vez. Então, por exemplo, se eu vou entrar agora num projeto e esse projeto está cheio de upgrade steps. A primeira coisa que o meu ambiente vai fazer ao inicializar é rodar esses upgrade steps. Se tudo funcionar, criar tudo que eu preciso, direto quando eu abrir a minha interface gráfica, eu já vou ter lá tudo criado. Então, quais são as vantagens dele? Ele abrange já todas as possibilidades de funcionalidades, né? Porque você consegue utilizar a API do Life para escrever direto no banco. Ele pode ser criado incrementalmente, você pode fazer step a cada vez e ir controlando a versão. Isso já é um ótimo versionamento e ele é seguro por aquele motivo que eu falei. Porém, vem uma desvantagem aqui dele, que é bem considerável. Acho que quem já trabalhou com back-end sabe que não é tão simples criar todas essas entidades no back-end. Muitas vezes isso vai exigir um esforço bem considerável de desenvolvimento e conhecimento back-end, para conseguir, por exemplo, criar todas as minhas páginas, os meus fragmentos, os meus widgets templates
setar tudo, setar os usuários com as roles certas, os tipos certos. Isso tudo não é uma coisa de fácil implementação, nem de rápida implementação. E como isso envolve muita criação de código, para conseguir criar muita coisa, realmente vai ter um grande volume de código, fica sujeito a bugs, né? Porque, querendo ou não, o desenvolvedor está sempre sujeito a bugs. Então, apesar dele ser uma ferramenta que pode alcançar tudo, se você for utilizar ele para tudo, você vai ter um grande esforço aí. Por último, a gente vai falar de uma técnica que não é um nome oficial, né, dump do banco, é mais um jeito que a gente chama ele, que como que ele funciona? Basicamente, uma instância de um portal Life pode ser definido por duas coisas, o seu banco e os seus documentos e mídias. Então, se você tiver o dump de um banco e a cópia do documentos e mídias, você consegue replicar exatamente aquele ambiente que você fez o dump e a cópia. Então, para replicar o banco, basta a gente fazer o dump dele, né, e fazer o restore no nosso local. Já os documentos e mídias, que agora chama de Document Library, né, eles ficam no caminho Bundles, Data, Document Library. Então, tendo essas duas coisas, vamos supor que eu tenho o meu ambiente lá de produção e eu quero ter uma cópia dele, inclusive para desenvolvedores que acabaram chegando no projeto poderem montar o ambiente dele. Então, se eu fornecer para o meu desenvolvedor que acabou de chegar a cópia do banco, quer dizer, o dump do banco e a cópia do Document Library, e ele conseguir subir isso, ele já vai ter o ambiente idêntico ao de produção. Vale ressaltar que para isso ser efetivo, na questão da sincronização, a gente teria que versionar essas duas coisas. E para versionar o dump do banco, na verdade, para versionar tanto o dump do banco quanto o arquivo da Document Library, a gente tem que usar uma extensão do Git, que é o Git LFS, que ele é feito para lidar com grandes arquivos que o Git não sabe lidar bem. Mas um problema de versionar essas duas coisas é que você não tem noção nenhuma de qual foi realmente a mudança que teve entre uma versão e outra. Por exemplo, eu não consigo ver, beleza, estou na minha versão atual, mas achei um bug. Vou olhar o que o versionamento anterior do banco tinha de diferente. Você não vai conseguir fazer isso de forma muito eficaz, né? Não vai estar claro o que foi versionado. Então, quais que são as vantagens dessa terceira técnica? Ela também é bem eficiente para sincronizar ambientes de desenvolvimento, pelo aquilo que a gente falou, mas ela também não é recomendável em ambientes de UAT em produção. Por quê? Fazer um restore do banco direto no ambiente de UAT em produção é um risco bem grande, porque ele basicamente vai sobrescrever tudo que você tem. Então, você está sujeito a qualquer tipo de problema. Você não tem... É como se você estivesse subindo de uma vez, assim, meio que na louca. Mas a vantagem dele de você fazer o caminho inverso do de produção para o desenvolvimento é que o desenvolvedor vai ter um ambiente 100% idêntico, que é uma sincronização de baixo nível, né? Realmente do banco. Ela também tem uma baixa complexidade e um baixo esforço. Realmente não tem aquele desenvolvimento, por exemplo, do upgrade process para você conseguir versionar e sincronizar as coisas. Mas o versionamento, como eu tinha dito, ele é mais complexo, você não consegue entender de fato que as modificações e ele não é seguro como um upgrade process. Então, se eu for fazer um novo restore do banco, se ele falhar, ele não vai abortar, ele vai subir o que está lá quebrado do jeito que tiver. Então, essas foram as três técnicas que eu já vi bastante utilizar, tanto para versionar,
conteúdos, quanto para sincronizar o ambiente. Acho que vocês puderam ver que cada uma tem a sua peculiaridade, a sua vantagem e desvantagem. Mas antes eu vou falar de algumas outras coisinhas que eu achei legal trazer aqui, da experiência que já teve. A primeira é a do UI Free Fragments, que a gente tinha até comentado ali na parte do Site Initializer. O UI Free Fragments, ele é uma ferramenta onde você consegue criar um módulo de fragmentos. Inclusive, esse módulo que ele cria é exatamente na estrutura de páginas ideal para o Site Initializer. Então, utilizando o comando aí do UI Free Fragments, você cria esse módulo onde vão ficar todas as suas collections e fragmentos. E utilizando o comando de UI Free Fragments Collection, você cria a coleção. E de UI Free Fragments Fragment, você cria um fragmento e escolhe em qual coleção ele vai pertencer. Ele também tem dois comandos bem legais que são utilizados para sincronização dos fragmentos, que é o import e o compress. O import, ele vai pegar todos os seus fragmentos que tem ali e vai pedir para você autenticar, fazer a autenticação no seu ambiente mesmo. Então, você vai passar a URL do seu ambiente, o usuário e o password. A gente usa isso normalmente no ambiente local, então passando ali o localhost, seu username normalmente teste, que aí você consegue subir de uma vez todos os fragmentos no seu ambiente local. Já em ambientes de UAT ou produção, a gente evita fazer isso, a gente usa mais, às vezes até é bloqueado de fazer essa autenticação no ambiente. Então a gente tem um compress, que ele pega todos os fragmentos do mesmo jeito e gera um zip. E esse zip você consegue jogar direto lá na interface gráfica para importar todos os fragmentos. Então é um jeito de você, inclusive, ficar atualizando seus fragmentos, porque ele te dá a opção de substituir as entradas existentes. Então, não precisa ter uma cautela assim de subir fragmento por fragmento, você pode meio que jogar o zip inteiro todo de uma vez e atualizar todos os seus fragmentos. Uma outra coisa que é legal de falar é que várias funcionalidades do Liferay têm essa possibilidade de exportar e importar. Normalmente, quando você exporta, ele vem um zip que você pode versionar esse zip. Você pode até descompactar esse zip e pegar os próprios arquivos que ele vem. E aí você pode, mesmo que não vá ter um impacto direto, por exemplo, você pode exportar o zip dos language keys, por exemplo, e criar uma pastinha ali no seu site initializer com esses arquivos que vem dentro. O site initializer não vai criar eles direto, mas você vai conseguir versionar eles ali. Você já vai aproveitar um pouco a estrutura de pastas para ficar mais fácil de versionar. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisinha para falar. Não, acredito que era isso mesmo. Vou então passar para a nossa conclusão aqui, né? Eu acho que pela história ali que eu contei, e acho que todo mundo sabe que é importante a gente manter o controle da sincronização e versionamento do ambiente para a gente poder fazer um eventual rollback e poder trabalhar em cima de um ambiente atualizado. Então, a manutenção disso, né, e a organização disso impactam diretamente no êxito do projeto e a gente tem que sempre levar isso em conta. Não existe atualmente uma técnica, a melhor técnica ou a mais recomendada para fazer isso no Liferay. A gente viu ali que tem várias, umas mais fáceis, menos abrangentes, algumas mais difíceis, mas mais abrangentes. E na prática você vai adequar ali o que o seu projeto precisa, vai fazer um mix ali das técnicas para conseguir
ter um bom sincronização e versionamento. E como eu tinha dito, a gente está tomando um rumo bem low code no Liferay. Então, cada vez mais a gente vai criar cada vez mais ferramentas direto pela interface gráfica. E se a gente não tomar esse cuidado de versionar elas, pode sair do nosso controle muito rápido tudo que a gente tem ali. E bom, para quem ainda não conhece as redes sociais da Simplify Life, a gente está ali tanto no YouTube quanto no Instagram. A gente traz conteúdos variados, todos de Life, né? Mas variados, falando de fragmentos, de modelos, buscando ensinar dificuldades pelas quais a gente já passou. Então é feito ali realmente para os desenvolvedores Lifer, que a gente sabe que aprender Lifer, o início pode ser bem complicado. Então esse que é o intuito do canal. Quem ainda não seguiu, se inscreve lá e segue lá. E se ficou alguma dúvida, podem perguntar. Quiser dar alguma sugestão também, alguma técnica que ache interessante, vamos conversar sobre o assunto aí.